O amor dela está nas folhas e no sangue que corre, como o vento corre entre as copas, em um passado que ecoa. Que nasce em mim, desacelera e nos tambores ressoa. A cura dela está no cheiro da minha mãe que ela pariu. O bico grosso, a pele preta, o amor correndo pela sua teta. 9 filhos da diáspora e nenhum deles partiu quando partiu a carne dela. Eu sinto suas mãos de reza quando os meus olhos molham e quando meu peito pesa. Eu sinto sua alma sagrada quando cheiro neblina e ouço uma trovoada. Seu nome era Glória. Episódio de hoje: Oiá, o vento que circula a riqueza. Este é o podcast Vitoriosa, um espaço de escuta sobre as estratégias ancestrais femininas de prosperidade, reconhecimento e sucesso nos Itãs das Iabás. Este podcast foi idealizado e realizado pelo Instituto Axé Dudu em parceria com a Mascavo Studio. Nossa primeira temporada contou com todo o apoio e suporte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro através da emenda parlamentar do deputado Carlos Mink para potencializar todos aqueles que saem das instituições de ensino em busca do seu lugar no mundo e no mercado de trabalho. Através das características únicas das Iabás e seus domínios poderosos, aprendemos a reconhecer nossas identidades, forças e fraquezas de maneira direcionada ao sucesso profissional. Olá, Vitoriosa! Sou a Paula de Odé, dirigente do Ilê Axé Odé, Guapimirim, Rio de Janeiro, presidente da Fochel Moifá do Rio de Janeiro e pesquisadora convidada da Escola de Música da UFRJ do programa de pós-graduação Africanias. Conta o Itã que Oiá, ela tinha 9 filhos e um deles ficou muito doente. Oiá tentou curá-lo de todas as formas, né? Mas disseram para ela que dentro da mata havia um feiticeiro que tinha uma erva específica para curar o seu filho doente. Oiá pegou seu filho, colocou debaixo do braço, andou por muito tempo, muitos dias, até chegar ao local onde encontraria o orixá Ossan. Chegando lá, ela explicou para um dos seus discípulos o que estava acontecendo. E o discípulo simplesmente falou: Ossan está descansando, Ossan está dormindo, espera um pouco. Ela foi, esperou, foi lá de novo no discípulo depois de muitas horas e o discípulo falou: Ossan continua dormindo. Ela explicou mais uma vez o que estava acontecendo e ele falou assim: senhora, a senhora tem que esperar. Oiá já estava perdendo a paciência. Da terceira vez que ela foi falar com o seu discípulo, ele falou assim: olha, essa folha está no alto daquela árvore, dentro daquela cabaça. Só o Ossan pode pegar essa erva. Oiá ficou pensando e falou: vou esperar mais um pouquinho, que se o Ossan não vier, eu vou ter que usar a minha força. E dito e feito, o Ossan não veio atender Oiá. Oiá, com a sua força, soltou a sua magia, soltou um vendaval, derrubou a cabaça que estava em cima da árvore e espalhou todas as outras folhas, aonde cada um dos orixás pegou a sua folha específica. E eu vou chamar para essa conversa, para o nosso papo, a nossa querida Rosa Perdigão. Ialacará! Rosa Perdigão, baiana do Acarajé, traz em seu DNA o tempero baiano com muito dendê. Mulher negra, empreendedora, empoderada, CEO da Cheirinhos de Dendê, idealizadora do Instituto Ialacará e coordenadora geral da Banrio, Associação Nacional das Baianas de Acarajé. Apaixonada pela cultura, faz parte da comitiva do Rei Oni e Fé, Ialacará ama a sua religião. Oloye Rosa de Airá, do Ilê Axé Omi Baim. Ela deixa o dendê em toda a culinária ancestral, trabalhando a favor dos direitos de suas ancestrais, que as suas ancestrais deixaram como legado. Rosa, muito obrigada por aceitar o nosso convite de fazer parte desse podcast Vitoriosas.
né, para poder você trazer a sua experiência e falar para as pessoas da academia, que estão saindo da academia ou que já saíram da academia. Yalacará, conhecido em lei e fé como Yalacará, né. Eu não consigo ver outra coisa nesse TAM, Rosa, do que o poder do compartilhamento de saberes. Nossos ancestrais para aqueles que vieram deixaram por aqueles que vieram antes de nós, né, o legado do saber dessa iguaria chamado acarajé ou acará-lepô. Você é presidente da Associação da Baiana de Acarajé. O que você pode dizer para as pessoas que estão saindo da academia ou que já saíram da academia? Qual é o poder, a partir da sua experiência, de compartilhar os saberes? Oi, gratidão em estar aqui nessa parceria de vida e esse nosso reencontro e fazendo o Vitoriosa acontecer. Falar sobre transbordar o saber e o fazer é justamente ouvir esse ITAM e ver isso se multiplicar. O que nossos ancestrais deixam e a gente precisa multiplicar, literalmente. Sobre trazer o ofício da Baiana de Acarajé para um olhar acadêmico, para um olhar dos recém-formados ou formandos, você acreditar em si, no seu diferencial. O ofício da Baiana de Acarajé traz esse legado, traz a empreendedora, traz a cultura, traz a gastronomia, mas cada uma tem a sua essência. E nesse momento de formação, esse momento de se jogar no mercado, que cada um tenha essa consciência que o seu saber vai se multiplicar da sua melhor forma. Maravilha. E os ingredientes para preparar o acarajé são os mesmos, né, Rosa? Mas cada baiana tem o seu jeito próprio de bater o acarajé, onde o sabor se diferencia uma das outras, né? Da mesma forma, todos os egressos da universidade aprenderam as mesmas matérias, né? Mas cada um vai desenvolver o seu trabalho de uma forma única, né? Personalizada. Você também, como empreendedora, o que você pode dizer para essas pessoas que precisam acreditar na sua colher de pau? Né? Eu sei que o seu trabalho, junto ao Instituto Yalacará, vai para além de ensinar o ofício da Baiana de Acarajé. Né? Então, a gente está falando aí de empreender, né, de forma personalizada. Né? E o que você diz para essas pessoas sobre as suas colheres de pau? É sobre isso, né? Acreditar na sua colher de pau, acreditar na sua essência. Eu digo que cada baiano, cada pessoa tem o seu tempero, que é o seu diferencial. Mas é você saber fazer daquele seu ingrediente, que é o seu segredo, o seu objetivo. Seu diferente entre outros. Então, acreditar na sua colher de pau é justamente acreditar na sua profissão, acreditar no que você gosta de fazer e transformar isso não somente na essência, mas na motivação, né? Hoje o ofício da Baiana de Acarajé, além de ser resistência, é resiliência. E todos vocês vão estar passando por isso. A resistência de manter esse legado da sua formação e a resiliência de estar sempre se modelando em novos tempos e novos momentos. Essa coisa que você está falando de resistência e resiliência, né? Eu acredito para muitos que estão aí na academia, né? Resistir ao tempo de estudo para se formar. Sobre isso. Né? E muitas pessoas, quando saem da academia, pensam assim, ai caramba, o que eu vou fazer agora, né? Qual é esse caminho? E eu entendo que o ofício da Baiana de Acarajé, muitas pessoas entram nesse trabalho, como nesse empreender, né? Como Baiana de Acarajé, por uma questão também de necessidade, né? Muitas têm um histórico, tem toda uma questão social aí e passam em primeiro lugar, entrar nessa formação, né, de Baiana de Acarajé, por uma questão de sobrevivência, mas depois entendem todo o contexto do que significa toda a essência. o que significa ser uma baiana do acarajé.
né? E eu acredito também que muitas pessoas que saem dessa academia, eles só vão entender de fato essa essência da sua profissão depois, Sim. né. Primeiro aprende na prática é que se vai entender outra coisa. O que que você diz e fora da questão da baiana do acarajé, umas por necessidade e outras já é um ofício que vem passando de Geração por geração em geração. geração, né. E isso também acontece muito na academia, né. Às vezes é um pai que é médico, o filho fica médico, advogados e arquitetos, tem essa coisa também da geração familiar, Sim. né. E o que que você pode dizer para quem está saindo da academia, né, eh, dentro de um movimento de perpetuar uma profissão que está dentro da família, ou sair da academia para uma questão de sobrevivência, ou uma questão daquela profissão que está na moda naquele momento, que vai dar um dinheiro, né, um dinheiro melhor, que vai ter mais oportunidades, né. O que que você, enquanto empreendedora, pode falar dessa essência da profissão para quem está saindo da academia agora? Eu vou reforçar uma fala que eu sempre digo, né, eu sou baiana de acarajé com muito orgulho, sou CEO da Cheirinho de Dendê e idealizadora do Instituto Yalacará. Como você disse, o Yalacará ele vai além de multiplicar o saber do ofício da baiana de acarajé. É a questão do empoderar, é a questão do empreendedorismo, não somente para mulheres, mas para homens também. E quando a gente coloca o ofício ou uma profissão em relação, a essa questão da universidade, são algo parecido quando a gente diz sobre legado e sobre você querer fazer, tá na moda, você gosta, e são pesos e medidas, né. Eu digo que hoje eu sou baiana de acarajé por essência. Eu não tenho esse legado ancestral na minha família, mas o ofício me fez querer aprender, me fez, conhecer, e eu sou apaixonada pela cultura, então isso já veio explosivo dentro de mim. E quando a gente fala de um formando que teve que continuar o legado dos seus pais ou de algum familiar, há um peso, como às vezes acontece daquela baiana que está ali porque passou da avó para a mãe, da mãe para a filha, mas no fundo há essa essência, você vê que a própria geração você já está toda envolvida, ou dentro do tabuleiro, ou quem está fazendo arquitetura porque o pai ou o avô era, também vê essa essência familiar. Então, num momento, essa explosão vai acontecer. Sim. Então, é que cada um busque, né? Se está vindo como legado, né? Que você busque momentos de prazer. Né, e se torne isso essência nesse momento que você está se formando. Ou quem faz por amor, por moda ou por questões financeiras, também busque isso, porque o que vai fazer a sua roda girar, o que vai fazer o seu combustível é justamente você multiplicar o que você gosta. Então, se você gosta de falar sobre A, você multiplica, fala de A em vários tons, para poder ter um bom saber sendo multiplicado. Quem é do culto de matriz africana já sabe, né, a gente aprende isso dentro das casas de matriz africana, que é do pequeno que se faz grande, né. A gente fala muito nas casas de matriz africana sobre, o percurso, né, como a gente faz aquela trajetória do pequeno virar grande. A partir do legado ancestral, né, do orixá Inhaçã, de Oiá, qual é a estratégia usada pelas baianas do acarajé para fazer o pequeno ficar grande? Por que que eu falo isso? A gente tem uma tendência, né, existe um traço das empreendedoras africanas, né, de estarem na feira, de multiplicar os seus negócios, né, essa coisa da cooperativa. Você vai passando pelas estradas de Ilha e Fé, você vai ver uma feirante vendendo pimenta do lado de mais 10 à direita, mais 20 à esquerda vendendo pimenta também. Então é uma outra forma de empreender, né. Então como é que as baianas do acarajé, elas tiveram essa estratégia para fazer do pequeno virar grande? Tão grande enquanto hoje o ofício da baiana
do acarajé é um patrimônio imaterial. Isso é Sim, verdadeiramente o pequeno se virar torna grande, grande. né? Eu começo saudando Oiá, Eparrei Oiá, porque sem ela eu falo que essa vontade, essa questão da gente querer guerrear, da gente sempre querer, não o mais, mas querer estar estabilizada, é uma essência do nosso tabuleiro, né? Tornar-se o pequeno se fazer grande, a gente já fala pela massa de acarajé. Eu acredito que todos conheçam o feijão, a massa que a gente bate. Quanto mais se bate na massa, mais esse volume se faz, mais tamanho se rende aquela massa de acarajé. E isso eu afirmo pelo fato da resistência. E é vocês também lembrar do momento de estudo, de noite sem dormir, de horas dedicadas para se tornar um formando. E isso também acontece no dia a dia do tabuleiro. Então, o pequeno se multiplicar, volto a dizer que a essência é o principal. E aí, esse pequeno se multiplicar, ele começa desde a massa, quanto a montagem do tabuleiro, quanto essa união do coletivo, é você saber, mas você sempre está ali multiplicando, ou aprendendo, ou você transbordando o que você sabe. Isso é o verdadeiro multiplicar, né? O pequeno se tornar grande, como você disse, comparando, né, a questão acadêmica, a Baiana de Acarajé até 2011 era ilegal no Rio de Janeiro. Comparando Salvador ou cidades específicas, interior, sempre foi o essencial ter a baiana no seu tabuleiro. Mas em outras cidades foi a questão da resistência em aceitar uma carioca montar um tabuleiro de baiana de acarajé, uma paulista. E desde 2011, a BAN, eu como coordenadora, a gente vem lutando, né, tendo essa questão um dia por vez, de se tornar o pequeno grande. Porque se o IFAM ele nos torna patrimônio material em nível nacional, por que somente Salvador vai ter essa essência? Se todos os outros estados também existem baianas de acarajé. E a gente consegue, em 2011, esse registro aqui no Rio de Janeiro, fazer um decreto para a prefeitura, para a gestão valorizar. E em 2011, nasce 12 tuapes no Rio de Janeiro. Eu tenho orgulho de dizer que eu sou uma dessas. E começa a valorização, a visibilidade para esse ofício. Então, eu trago uma profissão que é linda na teoria, mas na prática há grandes obstáculos, é o que vocês também vão estar passando, eu espero que não no dia a dia, mas que é importante vocês entenderem que tem pesos e medidas, tem os seus obstáculos, mas a gente focando no objetivo, a gente consegue passar por ele. Você acha que essa resistência dos recém-formados, os formandos, ela vai além daquilo que aprende na academia? A pessoa tem que, saber exatamente, o que ela quer ocupar enquanto profissional no mundo? De verdade. É sobre isso que a gente fala, né? Não é somente a academia, o livro, o estudo, a teoria. Eu falo de essência, eu falo de prática, eu falo do que a gente quer ser, né? Qual é o nosso objetivo? Não adianta eu me formar em 3 graduações ou outras coisas, mas eu estou sem a motivação, sem o meu combustível. Então, o principal a todos é justamente encontrar a sua essência. Eu vejo também nesse TAM, Rosa, que o olhar que Oiá foi movida, né, Oiá foi movida pela necessidade de salvar a vida do filho, né. Ela tentou pelo meio tradicional, né, que esperava a boa vontade de Ossanho, para poder resolver o problema do seu filho, mas ela não teve êxito e ela fez acontecer, né. A gente vê isso muito nítido, né, nesse tanque. Ela se esforça, ela viaja muitos dias, ela tem uma paciência que não é muito típico de Inhaçã, mas ela teve a paciência, pediu a primeira, pediu a segunda, né, ela foi pelos meios tradicionais, né, e até que ela fez acontecer e usou da sua força, usou da sua magia para poder pegar a bendita folha para salvar o seu filho, né. E então o que que você tem a dizer sobre essa força que move a gente, né, diante de uma grande necessidade? O que que você tem para dizer para essas pessoas? Essa força de olhar,
né? Apesar de você ser uma Ajoiê, você é uma Ekede, você é consagrada a orixá Airá, né? Mas sabemos todos que Oiá é que move a sua vida, né? E falar de resistência, você é uma prova viva Ave Maria. de tudo isso. Então, quero que passe essa sua experiência de resistir para existir, continuar existindo para esse pessoal que está saindo da academia agora. Oiá nesse tan, né? O Intan que fala sobre a sua maternidade. Qual mãe não vai se sacrificar ou fazer o seu impossível para salvar o seu filho adoecido, né? E aí, nesse Itam, a gente fala da multiplicação, sobre ela transbordar a cabaça cheia de folhas e cada um ter a sua folha específica. E como você acabou de falar, Oiá me rege. Não adianta correr, que ela fala assim, eu tô por aqui. A Irá é meu senhor, né? É o dono do meu ori, mas ela faz toda essa movimentação. É ela que me faz ter combustível para o dia a dia. Essa questão da movimentação, da resistência, porque ser baiana de acarajé não é fácil, não é somente você estar paramentada em um sorriso lindo no tabuleiro, existe todos uns bastidores e vocês também vão passar por isso na profissão de vocês. Existem dias bons, dias ruins, mas que os melhores se multipliquem. Então, resistir e ter resiliência é uma essência dessa orixá no meu caminho. Como você disse, né, de se ressurgir, se refazer. A minha vida sempre é esses altos e baixos. Eu peço que agora ela se estabilize, mas eu venho degraus por degraus, tendo essa resistência, passando por obstáculos que nem eu mesma iria imaginar. O recente foi um de saúde, onde eu fiquei de férias durante um ano, mas eu estou aqui para dizer que um AVC não me parou. E eu digo que a essência de Oiá na minha vida é muito mais do que acreditar do que eu posso. É ter a certeza que as minhas ancestrais me impulsionam, dizendo que vai dar certo. E é isso, porque eu vou chorar a beça se eu continuar. Ô Tixexê! Ô Tixexê! Yalacará! Já deu certo! Mãe Oiá que tá cuidando para que esse podcast possa voar para as pessoas entenderem que esse poder de resistência, né, esse poder de Oiá, que se você conseguiu, todos conseguem. Né? Ô Tixexê! Já deu certo. Né? E buscar, acho que também é uma forma, né, que o Instituto Oxé Dutu, junto com o Estúdio Mascavo, idealizou esse projeto de Vitoriosas, né? Porque existe uma neurose, né, social de chegar ao topo, né, de vencer a qualquer custo, mas precisamos enxergar a vitória nas entrelinhas, né? O mesmo que a prosperidade. A prosperidade também está nas entrelinhas, a vitória nas entrelinhas. E Rosa, você é vitoriosa. E eu acho que é importante falar da sua história, né? Enquanto baiana de acarajé, e que você é mais do que isso, né? De um tabuleiro de acarajé, você é a coordenadora geral de uma associação potente, que está resistindo, que está resistindo também ao racismo religioso, porque a Baiana da Acarajé hoje tem bolinho de Jesus, que eu não posso deixar de falar sobre Sim. isso, que é importante, né? A gente saber, e algumas profissões, né? A gente se colocar, fincar bandeira naquele território, né? É importante. E Oiá foi para o território de Uçanha, mas ela fez a história dela lá. Ela soprou e soprou mesmo, e me dê minha folha, né? Faz meu pix, me dá minha folha. É sobre isso, é sobre isso. Assar! Eu assar, me dá minha folha. Né? E você fincou a sua bandeira na sua militância, no seu instituto e, sobretudo, no seu corpo. Né? Um corpo que é verdadeiramente o corpo de Oiá,
enverga, mas não quebra, né? E que eu espero verdadeiramente, né, que toda essa sua experiência, de tudo aquilo que você falou, possa impulsionar as pessoas que estão saindo da academia, né? Porque Oiá espalha riqueza, Oiá espalha prosperidade, né? E a nossa idealização enquanto trabalho para esse podcast é que cada um de vocês se nutra de cada itã que for contado aqui nesses 4 episódios do podcast Vitoriosa. Se nutra, ouça uma vez, assista uma vez. Não entendeu? Assista de novo. É igual a alguns livros, né, que a gente lê aquele livro Relê, várias relê, né? vezes, lê e relê, porque a cada momento é um momento diferente de vida, é uma necessidade diferente. Que isso fique internalizado no coração de vocês e na cabeça de vocês, para que a cada dia, a cada dificuldade, todos nós, porque eu falo também por mim, que eu utilizo desses itãs na minha vida para me fortalecer a cada novo episódio, né? Que esse episódio de Oiá possa levar no vento bom. O furufu burucu ao loque, o vento ruim vai embora. Que através do vento bom possa levar vocês a grandes conquistas na profissão de vocês. Epa, Oiá! Muito obrigada, Rosa Perdigão e Alacará! Muito obrigada pela sua participação. Gratidão estar aqui. Que Oiá transborde sempre bons ventos no seu caminho e no caminho de Vitoriosa. Um cheiro a todos vocês e até breve. Até o próximo episódio. Não esqueça de nos seguir, não esqueça de compartilhar, nos marque, compartilhe. Vamos espalhar como vento de Inhaçã o podcast Vitoriosa para o mundo afora. Epa, rei!